Capítulo 2. 14 de agosto de 2005, Kauai, Havaí. Dicas para se tornar um romancista corredor. É dia 14 de agosto, um domingo. Hoje de manhã corri 1h15 escutando Carla Thomas e Otis Redding em meu mini disc player. À tarde, nadei 1.300 metros na piscina e ao anoitecer nadei na praia. E depois disso, vim jantar cerveja e peixe no restaurante Hanalea Dolphin, nos arredores da vila de Hanalea. O prato que estou comendo se chama walo, um tipo de peixe branco. Foi preparado para mim no carvão e eu o tempero com molho de soja. O acompanhamento é espetinho de legumes, além de uma grande salada. Até o momento, em agosto, completei 150 quilômetros. Já faz muito tempo que comecei a correr diariamente. Para ser mais específico, foi no outono de 1982. Eu estava com 33 anos. Não muito antes disso, eu cuidava de uma espécie de clube de jazz perto da estação Sendagaya. Pouco depois da faculdade, na verdade, eu andava tão ocupado com empregos secundários que ainda me faltavam alguns créditos para me formar e, oficialmente, continuava sendo um estudante. Abri um pequeno clube na entrada sul da estação Kokumbunji e o mantive por cerca de 3 anos. Quando começaram a reconstruir o prédio em que eu estava, mudei para uma nova localização mais próxima do centro de Tóquio. Esse novo lugar não era muito grande, nem muito pequeno tampouco. Tínhamos um piano de cauda e espaço suficiente apenas para espremer um quinteto. Durante o dia servíamos café e à noite funcionava um bar. Servíamos uma comida bem decente também, e, nos fins de semana, havia apresentações ao vivo. Esse tipo de clube de jazz com música ao vivo ainda era uma coisa bastante rara na época, de modo que conquistamos uma clientela fixa e o lugar andava bem financeiramente. A maioria das pessoas que eu conhecia havia previsto que o bar não iria para frente. Imaginavam que um estabelecimento tocado como uma espécie de hobby não funcionaria, que alguém como eu, bastante ingênuo e muito provavelmente sem a menor aptidão para gerenciar um negócio, não seria capaz de fazer com que desse lucro. Bem, suas previsões falharam completamente. Para dizer a verdade, eu também não me achava com grande aptidão para negócio. Apenas percebi, porém, que como o fracasso estava fora de cogitação, tinha de dar tudo de mim. Minha única força sempre foi o fato de que trabalho duro e sou capaz de aguentar um bocado fisicamente. Estou mais para um cavalo de carga que um cavalo de corrida. Cresci numa casa de funcionários públicos, então não sabia grande coisa sobre a vida de empreendedor, mas, felizmente, a família de minha esposa era dona de um negócio, de modo que sua intuição natural foi de grande valia. Por maior que fosse a carga que este cavalo pudesse puxar, eu jamais teria conseguido chegar lá sem alguma ajuda. O batente em si era pesado. Eu trabalhava de manhã até tarde da noite quando ficava exausto. Passei por todo tipo de experiência dolorosa,
coisas sobre as quais precisei quebrar a cabeça e um monte de decepções. Mas trabalhei feito louco e finalmente comecei a tirar o suficiente para contratar outras pessoas a fim de me ajudar. E à medida que me aproximava dos 30 anos, finalmente fui capaz de fazer uma pausa para respirar. Para abrir o bar, eu tomara emprestado todo o dinheiro que pude em todos os lugares dispostos a me emprestar dinheiro e já havia devolvido praticamente tudo. As coisas começavam a assentar. Até então, tudo se resumira à mera sobrevivência, a manter a cabeça acima da linha da água e não me sobrava espaço para pensar em mais nada. Eu sentia ter atingido o alto de uma escada íngreme e dado em um espaço razoavelmente aberto e tinha confiança de que, como chegar até lá são e salvo, seria capaz de lidar com quaisquer futuros problemas que pudessem surgir e sobreviver. Tomei fôlego, olhei vagarosamente em torno, relanceei os degraus que havia superado até então e comecei a contemplar o estágio seguinte. Os 30 anos estavam logo ali. Eu ia chegar à uma idade em que não podia mais ser considerado jovem e, meio que do nada, tive a ideia de escrever um romance. Posso apontar o exato momento em que me ocorreu pela primeira vez que eu seria capaz de escrever um romance. Isso foi por volta de 1h30 da tarde de 1º de abril de 1978. Eu estava no estádio de Jingu nesse dia, sozinho no campo, tomando cerveja e assistindo ao jogo. O estádio de Jingu ficava a uma caminhada de distância do meu apartamento na época e eu era um torcedor razoavelmente fiel dos Yakult Swallows. Fazia um dia perfeito de primavera, sem uma nuvem no céu, com uma brisa cálida soprando. Na época, não havia arquibancadas para sentar, somente um barranco verdejante. Eu estava sentado na grama, bebericando uma cerveja gelada, ocasionalmente olhando para o céu e apreciando preguiçosamente o jogo. Como sempre acontecia com os Swallows, o estádio não estava muito cheio. Era a temporada de abertura e o time recebia o Hiroshima Carp. Lembro que Yasuda arremessava para os Swallows. Era um arremessador atarracado, forte, dono de uma bola curva maligna. Ele eliminou facilmente os rebatedores adversários no início do primeiro inning e no fim do inning, o primeiro rebatedor dos Swallows era Dave Hilton, um jovem jogador americano recém-chegado ao time. Hilton rebateu a bola pela linha esquerda do diamante. O craque do bastão acertando a bola na veia ecoou por todo o estádio. Hilton facilmente chegou à primeira base e depois à segunda. E foi nesse exato momento que um pensamento me ocorreu. Sabe de uma coisa? Eu podia tentar escrever um romance. Consigo me lembrar até hoje do céu aberto, da sensação da grama fresca, do som prazeroso do bastão indo de encontro à bola. Alguma coisa caiu do céu naquele instante e, seja lá o que tenha sido, eu a peguei. Nunca tive a pretensão de me tornar um romancista. Apenas senti esse desejo premente de escrever um romance. Nenhuma imagem concreta a respeito do que eu queria escrever, simplesmente a convicção de que se eu escrevesse naquele momento, eu poderia produzir alguma coisa que achasse
convincente. Quando pensei em sentar em minha escrivaninha em casa e começar a escrever, me dei conta de que nem sequer possuía uma caneta tinteiro decente. Então, fui à loja Kinokuniya em Shinjuku e comprei um maço de papel e uma caneta tinteiro Sailor de $5. Um pequeno investimento financeiro de minha parte. Essa era a primavera de 1978 e no outono eu terminara meu manuscrito de 200 páginas em um papel japonês próprio. Assim que terminei, me senti ótimo. Não tinha ideia do que fazer com o romance no momento em que o finalizei, mas meio que me deixei levar pelo impulso inicial e encaminhei o livro para um concurso de escritores inéditos em uma revista literária. Enviei o manuscrito sem tirar uma cópia, de modo que, aparentemente, não dei grande importância caso ele não fosse selecionado e sumisse para sempre. Esse foi o livro publicado sob o título de Ouça o Vento Cantar. Eu estava mais interessado em chegar ao fim do trabalho do que em saber se iria ou não um dia ser publicado. Nesse outono, o eterno perdedor Yakult Swallows venceu a liga e depois derrotou o Hankyu Braves no campeonato nacional japonês. Fiquei realmente empolgado e fui a vários jogos no estádio Korakuen. Ninguém nunca imaginou que o Yakult ganharia, então já haviam reservado o estádio local, o Jingu, para jogos de beisebol universitários. De modo que me lembro dessa época com muita clareza. Foi um outono particularmente deslumbrante com um sol maravilhoso. O céu estava perfeitamente claro e aos meus olhos as árvores Jingu diante da Galeria Memorial Meiji nunca haviam se mostrado mais douradas. Esse foi meu último outono antes de chegar aos 30. Na primavera seguinte, quando recebi um telefonema de um editor na Gunzo, contando-me que meu romance entrara para a shortlist, eu havia esquecido completamente minha participação no concurso. Andara muito ocupado com outras coisas. No início, não fazia ideia do que ele estava falando, mas o romance ganhou o prêmio e foi publicado no verão. O livro foi razoavelmente bem recebido. Eu estava com 30 anos e, sem entender de fato o que se passava, de repente me vi rotulado como um novo e promissor escritor. Fiquei um bocado surpreso, mas as pessoas que me conheciam estavam ainda mais surpresas. Depois disso, enquanto continuava a tocar meu negócio, escrevi um segundo romance de tamanho mediano. Pinball 1973. Pinball 1973. E enquanto trabalhava nele, terminei alguns contos e traduzi alguma ficção de Scott Fitzgerald. Tanto Ouça o Vento Cantar como Pinball 1973 foram indicados para o prestigioso prêmio Akutagawa, ao qual, segundo diziam, eram fortes concorrentes, mas no fim nenhum dos dois ganhou. Mas, para dizer a verdade, não me importei nem um pouco. Se eu tivesse ganhado, teria me atolado em entrevistas e sessões de autógrafos e tive medo de que isso pudesse interferir no trabalho no clube. Todos os dias por 3 anos cuidei de meu clube de jazz, fazendo contas, checando listas de provisões, escalonando o pessoal,
atendendo eu mesmo atrás do balcão na preparação de coquetéis e cozinhando, fechando as portas a altas horas da madrugada. E só depois, escrevendo em casa na mesa da cozinha até pegar no sono. Eu sentia como se estivesse vivendo a vida por duas pessoas. Fisicamente, todo dia era duro e escrever romances e tocar um negócio ao mesmo tempo me trouxeram todo tipo de problemas. O comércio de serviço significa que você tende a aceitar qualquer um que passar pela porta. Você é obrigado a cumprimentar todo mundo com um sorriso estampado no rosto, a menos que seja alguém realmente pavoroso. Graças a isso, porém, conheci todo tipo de gente e travei algumas amizades com pessoas pouco convencionais. Antes de começar a escrever devidamente, entusiasticamente até, absorvi uma variedade de experiências. Na maior parte, creio que as apreciei, bem como todo o estímulo que me trouxeram. Pouco a pouco, porém, me vi desejando escrever um tipo mais substancial de romance. Com os dois primeiros, basicamente, desfrutei do processo de escrever, mas havia partes que não me agradavam. Tanto em um como em outro, só fui capaz de escrever em jorros, roubando uns bocados de tempo aqui e ali, meia hora aqui, uma hora ali, e como estava sempre cansado e me sentia correndo contra o relógio enquanto escrevia, em nenhum momento pude me concentrar. Com esse tipo de abordagem intermitente, fui capaz de escrever algumas coisas frescas e interessantes, mas o resultado estava longe de ser um romance complexo ou profundo. Eu sentia ter recebido uma oportunidade maravilhosa de me tornar um romancista, coisa que não acontece todos os dias. E surgiu um desejo natural de levar isso o mais longe que pudesse e produzir o tipo de romance com o qual me sentia realizado. Eu sabia que era capaz de escrever algo numa escala maior. E, depois de dedicar ao assunto muita reflexão, decidi fechar o negócio por algum tempo e me concentrar somente em escrever. Nesse ponto, minha renda com o clube de jazz era maior do que a minha renda como romancista, uma realidade à qual eu tinha de me resignar. A maioria das pessoas que eu conhecia foi completamente contra a minha decisão ou então lançou dúvidas a respeito. Seu negócio está indo bem agora, diziam. Por que não deixa simplesmente que alguém cuide dele por algum tempo enquanto você vai e escreve seus romances? Do ponto de vista do mundo, isso faz perfeito sentido. E a maioria das pessoas provavelmente achava que eu não conseguiria me firmar como escritor profissional. Mas eu não era capaz de seguir seus conselhos. Sou o tipo de pessoa que precisa se comprometer totalmente com seja lá o que fizer. Eu simplesmente não podia me ocupar de uma atividade criativa como escrever um romance, enquanto algum outro cuidava do clube de jazz. Eu tinha de dar o máximo de mim. Se fracassasse, conseguiria aceitar. Mas eu sabia que se fizesse as coisas com empenho apenas parcial e elas não se concretizassem, sentiria remorso para sempre. Apesar das objeções de todo mundo, vendi meu negócio e, embora um pouco constrangido com isso,
pendurei a plaquinha de romancista na porta e me dispus a viver da escrita. Só quero ter uns 2 anos livres para escrever. Expliquei para minha esposa. Se não funcionar, sempre podemos abrir um pequeno bar em algum outro lugar. Ainda sou novo e sempre podemos recomeçar as coisas. Tudo bem, ela disse. Isso foi em 1981 e nós ainda devíamos uma soma considerável. Mas projetei dar meu melhor e ver o que acontecia. Parei para escrever meu romance e no outono viajei a Hokkaido por uma semana para fazer pesquisa. Em abril seguinte, completei Caçando Carneiros. Imaginei que seria fazer ou morrer, então dei tudo de mim. Esse romance era muito mais longo que os 2 precedentes, de escopo maior e muito mais centrado em uma história. Quando encerrei o livro, fiquei com a forte sensação de ter criado meu próprio estilo de escrita. Todo o meu corpo vibrava com o pensamento de quão maravilhoso e difícil é ser capaz de sentar à minha escrivaninha sem me preocupar com o tempo e me concentrar em escrever. Existiam veios ainda adormecidos dentro de mim, senti, e agora eu podia de fato me imaginar ganhando a vida como romancista. De modo que, no fim das contas, a ideia estratégica de abrir um novo bar nunca se concretizou. Às vezes, porém, mesmo hoje, penso como seria agradável ter um barzinho para cuidar em algum lugar. Os editores da Gunzo, que estavam à procura de alguma coisa mais comercial, não gostaram nem um pouco de Caçando Carneiros e me lembro da falta de entusiasmo com que o livro foi recebido. Me parece que, na época, que dizer então de agora, eu me pergunto. Meu conceito de romance era um tanto inortodoxo. Os leitores, porém, pareceram adorar o novo livro e esse fato me deixou mais feliz que tudo. Ali foi meu genuíno ponto de partida como romancista. Acho que se tivesse continuado a escrever o tipo de romances instintivos que terminara quando gerenciava meu bar, tanto Ouça o Vento Cantar como Pinball 1973, em pouco tempo terminaria em um beco sem saída. Mas surgiu um problema com minha decisão de me tornar um escritor profissional. A questão de como me manter fisicamente em forma. Tenho tendência a ganhar peso se não faço nada. Cuidar do bar exigia trabalho duro todos os dias e, desse modo, pude me manter sem engordar. Mas, assim que me sentei diante da mesa escrevendo todos os dias, meu nível de energia gradualmente declinou e comecei a ganhar uns quilinhos. Eu fumava demais também, concentrando-me no trabalho. Na época, fumava 60 cigarros por dia. Meus dedos estavam todos amarelos e meu corpo inteiro fedia a fumaça. Isso não pode estar me fazendo nada bem. Decidi. Se eu queria ter uma vida longa como romancista, precisava encontrar um modo de manter um peso saudável. Correr tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, você não precisa de ninguém mais para fazer isso e não precisa de nenhum equipamento especial.
Não precisa ir a nenhum lugar especial para fazê-lo, contanto que disponha de um par de tênis de corrida e uma boa pista ou rua, pode continuar correndo enquanto sentir vontade. Jogar tênis é completamente diferente. Você precisa se deslocar até uma quadra e precisa de alguém para jogar com você. Nadar é algo que dá para fazer sozinho, mas mesmo assim é necessário ir até uma piscina. Depois que fechei meu bar, achei que mudaria meu estilo de vida completamente. Então, nos mudamos para Narashino, na prefeitura de Chiba. Nessa época, o lugar era bastante rural e não havia instalações esportivas decentes nas proximidades, mas havia estradas. Havia uma base das forças da autodefesa japonesa ali perto, de modo que as estradas eram mantidas em boas condições para seus veículos. E, felizmente, havia também um campo de treinamento nos arredores da Universidade de Nihon, e se eu fosse cedo pela manhã, poderia usar livremente. Ou talvez eu deva dizer, tomar emprestado sem permissão a pista de lá. Desse modo, não precisei pensar muito a respeito de que esporte escolher. Não que eu tivesse grande escolha quando decidi começar a correr. Não demorou muito para que eu também parasse de fumar. Largar o cigarro foi uma espécie de resultado natural de correr todo dia. Não foi fácil largar, mas não dava para continuar fumando e correndo ao mesmo tempo. O desejo natural de correr cada vez mais se tornou uma poderosa motivação para me impedir de voltar a fumar e uma grande ajuda em superar os sintomas da abstinência. Deixar o cigarro foi um tipo de gesto simbólico de despedida da vida que eu costumava levar. Nunca achei ruim a corrida de longa distância. Quando estava na escola, não dava muita bola para as aulas de educação física e sempre odiei o dia do esporte. Isso acontecia porque as coisas me eram impostas. Nunca suportei que me forçassem a fazer alguma coisa que eu não queria fazer em um momento em que não queria fazer. Sempre que eu era capaz de fazer algo de que gostava, porém, quando eu queria fazê-lo e do modo como queria, eu dava tudo de mim. Como não era dos mais atléticos ou coordenados, nunca me destaquei nos tipos de esporte em que as coisas são decididas numa fração de segundo. Corrida e nado de longa distância combinam mais com a minha personalidade. Sempre fui meio que consciente disso, o que talvez explique como consegui incorporar a corrida em minha vida diária sem maiores traumas. Se me for permitido fazer um breve desvio do assunto, acho que posso dizer o mesmo a respeito de mim e dos estudos. Desde a pré-escola até a faculdade, nunca me interessei por coisas que era forçado a estudar. Eu dizia a mim mesmo que era algo que devia ser feito de modo que não me mostrava um relaxado completo e conseguia ir adiante na faculdade, mas em nenhum momento achava que estudar era empolgante. Como resultado, embora minhas notas não fossem do tipo que a gente precise esconder das pessoas, não me lembro de um momento algum ter recebido elogios por uma nota boa ou por ser o melhor em qualquer coisa. Somente comecei a apreciar os estudos depois que passei pelo sistema educacional e me tornei um assim chamado membro da sociedade. Se alguma coisa me interessava e eu podia estudá-la com meu próprio ritmo e abordá-la do modo que melhor me aprovesse, eu era bastante eficiente em adquirir conhecimento e habilidades. A arte da tradução é um bom exemplo. Aprendi por conta própria pelo método prático.
Leva um bocado de tempo para adquirir uma habilidade dessa forma e você precisa passar por uma série de tentativas e erros, mas o que aprende não sai mais da sua cabeça. A melhor coisa quanto a me tornar um escritor profissional era que eu podia ir para a cama cedo e me levantar cedo. Quando cuidava do bar, muitas vezes não podia dormir até quase amanhecer. O bar fechava à meia-noite, mas então eu tinha de fazer limpeza, verificar os recibos, sentar e conversar, tomar uma bebida para relaxar. Depois de tudo isso, sem que você se dê conta, já são 3 da manhã e o nascer do sol está logo ali. Muitas vezes eu sentava diante de minha mesa escrevendo quando a luz começava a surgir do lado de fora. Naturalmente, quando enfim acordava, o sol já estava bem alto no céu. Depois que fechei o bar e iniciei minha vida de romancista, a primeira coisa que nós, e por nós, quero dizer minha esposa e eu, fizemos foi mudar completamente nosso estilo de vida. Decidimos que era melhor ir para a cama pouco depois de escurecer e acordar com o raiar do dia. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Na nossa concepção, isso era natural, o tipo de vida respeitável que as pessoas viviam. Havíamos fechado o clube, de modo que decidimos também que a partir dali nós só nos encontraríamos com as pessoas que queríamos ver e, na medida do possível, passaríamos sem os demais. Sentíamos que por algum tempo, pelo menos, podíamos nos permitir essa modesta indulgência. Foi uma mudança de rumo crucial, do tipo de vida aberta que durara 7 anos para uma vida mais fechada. Creio que levar esse tipo de existência aberta por um período foi uma boa coisa. Aprendi um monte de lições importantes durante esse tempo. Foi minha verdadeira escola. Mas não dá para manter esse estilo de vida para sempre. Assim como na escola, você entra, aprende alguma coisa e então chega a hora de sair. Então, minha vida nova, simples e regular, começou. Eu acordava antes das 5 e ia para a cama antes das 10. As pessoas rendem mais em horários diferentes do dia, mas eu definitivamente sou do tipo matinal. É nessa hora que consigo me concentrar e terminar algum trabalho importante que tenho a fazer. Depois disso, me dedico a tarefas que não exigem grande concentração. Ao fim do dia, eu relaxo e não trabalho mais. Leio, escuto música, fico tranquilo e tento ir cedo para a cama. Graças a isso, fui capaz de escrever com eficiência nos últimos 24 anos. É um estilo de vida, contudo, que não permite muita vida noturna e, às vezes, seu relacionamento com as outras pessoas se torna problemático. Tem gente que até mesmo se enfurece com você porque o convida para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa e você vive recusando. Costumo pensar no modo como, exceto quando é jovem, você precisa realmente estabelecer prioridades na vida, imaginando em que ordem deve dividir seu tempo e sua energia. Se não consegue estabelecer esse tipo de sistema em uma certa idade, vai perder o foco e sua vida fica em desequilíbrio. Estabeleci como prioridade número 1 levar o tipo de vida que permite que eu me concentre na escrita sem ter de socializar com todas as pessoas que estão em torno de mim. Eu sentia que o relacionamento indispensável que devia construir em minha vida não era com uma pessoa específica, mas com um número inespecífico de leitores.
Na medida em que pudesse estabelecer uma vida diária de modo que cada obra fosse um aperfeiçoamento em relação à anterior, então muitos de meus leitores receberiam de bom grado, fosse lá que vida eu escolhera para mim mesmo. Acaso não será esse meu dever como romancista? Minha prioridade máxima? Minha opinião não mudou com o passar dos anos. Não posso ver o rosto de meus leitores, então, em certo sentido, esse relacionamento humano é de um tipo conceitual, mas tenho persistido em considerar esse relacionamento conceitual invisível como a coisa mais importante em minha vida. Em outras palavras, é impossível agradar todo mundo. Mesmo quando cuidava de meu bar, eu seguia a mesma política. Um monte de fregueses frequentava o lugar. Se 1 em cada 10 gostava de lá e dizia que voltaria, isso era o suficiente. Se 1 em cada 10 se tornava um freguês regular, então o negócio sobreviveria. Em outras palavras, não importava se 9 em cada 10 pessoas não gostavam do meu bar. Perceber isso tirou um peso de meus ombros. Mesmo assim, eu tinha de me certificar de que a única pessoa que havia gostado, realmente havia gostado. E, para fazer com que continuasse gostando de fato, eu tinha de tornar minha filosofia e postura bem nítidas e pacientemente seguir nessa postura independentemente do que acontecesse. Isso foi o que aprendi tocando um negócio. Depois de Caçando Carneiros, continuei a escrever com a mesma atitude que desenvolvera como proprietário de um comércio. E, a cada obra, o número dos meus leitores aumentava. O que me deixava mais feliz era o fato de ter um monte de leitores devotados, os repetidores 1 em 10. A maioria deles, jovens. Eles aguardavam pacientemente pelo meu livro seguinte e o compravam e liam assim que chegava às livrarias. Esse tipo de padrão, gradualmente tomando forma, foi para mim uma situação ideal ou pelo menos muito confortável. Não há necessidade alguma de ser um corredor top de linha em literatura. Eu segui escrevendo o tipo de coisa que queria escrever, exatamente do modo como queria escrever, e se isso me permitia viver uma vida normal, não podia pedir mais nada. Quando Norwegian Wood vendeu mais que o esperado, a posição confortável em que eu me encontrava foi forçada a mudar um pouquinho, mas isso aconteceu um pouco mais tarde. Quando comecei a correr, eu era incapaz de fazer longas distâncias. Tudo o que eu conseguia era correr por cerca de 20 ou 30 minutos. Esse tanto me deixava arfando, com o coração martelando e as pernas tremendo. Mas era de se esperar, uma vez que não me exercitava de fato havia um longo tempo. No começo, também me senti um pouco constrangido de que as pessoas da vizinhança me vissem correndo. A mesma sensação que tive ao ver pela primeira vez o título romancista colocado entre parênteses depois do meu nome. Mas, conforme continuei a correr, meu corpo passou a aceitar o fato de que eu estava correndo e pude gradualmente aumentar a distância. Eu começava a adquirir a forma física de um corredor, minha respiração se tornava mais regular e meus batimentos ficavam mais espaçados. A questão principal era menos a velocidade ou a distância do que correr todos os dias sem um dia de descanso. Assim, do mesmo modo que minhas 3 refeições diárias, junto com o meu sono, o trabalho doméstico e a escrita,
correr foi incorporado à minha rotina cotidiana. À medida que se tornava um hábito natural, fui me sentindo cada vez menos constrangido a respeito. Entrei em uma loja de esportes e comprei material de corrida, além de tênis decentes que se prestassem adequadamente a meu propósito. Comprei um relógio com um cronômetro também e li um livro de corridas para iniciantes. É assim que você se torna um corredor. Vendo em retrospecto hoje, acho que a coisa mais afortunada de todas foi que nasci com um corpo forte e saudável. Isso tornou possível para mim correr a uma frequência diária por quase um quarto de século, competindo em diversas corridas nesse meio tempo. Nunca houve um momento em que minhas pernas doessem tanto que eu não pudesse correr. Não costumo fazer muito alongamento antes de começar, mas nunca me machuquei, nunca me contundi, nem fiquei doente uma vez sequer. Não sou um grande corredor, mas definitivamente sou um corredor forte. Esse é um dos pouquíssimos talentos de que posso me orgulhar. O ano de 1983 foi passando e participei pela primeira vez em minha vida de uma corrida de rua. Não era muito longa, 5 quilômetros, mas pela primeira vez tive um número pregado em mim, me vi em meio a um grande grupo de outros corredores e escutei o grito oficial. As suas marcas! Preparar! Já! Depois que terminou, pensei, não foi assim tão ruim. Em maio, eu estava em uma corrida de 15 quilômetros em volta do lago Yamanaka e em junho, querendo testar até onde era capaz de ir, dei voltas em torno do Palácio Imperial em Tóquio. Contornei o complexo 7 vezes, totalizando 36 quilômetros a um ritmo bastante razoável e não achei tão difícil assim. Minhas pernas não doeram nem um pouco. Talvez eu pudesse mesmo correr uma maratona, concluí. Foi somente mais tarde que descobri, pelo modo mais difícil, que a parte mais árdua de uma maratona começa depois do 36º quilômetro. Quando vejo fotos minhas da época, fica óbvio que ainda não tinha o físico de um corredor. Não havia corrido o suficiente, não construíra os músculos necessários e meus braços eram finos demais, minhas pernas muito esqueléticas. Fico perplexo ao pensar como conseguia correr uma maratona com o corpo daqueles. Quando você me compara nessas fotos com o modo como estou agora, pareço uma pessoa completamente diferente. Após anos e anos correndo, minha musculatura mudou por completo. Mas, mesmo então, eu podia sentir as mudanças físicas acontecendo dia após dia, o que me deixava realmente feliz. Eu sentia que, apesar de ter passado dos 30 anos, ainda restavam algumas possibilidades para mim e meu corpo. Quanto mais eu corria, mais o meu potencial físico se revelava. Eu costumava ter propensão a ganhar alguns quilos, mas por volta dessa época, meu peso se estabilizou onde deveria. Exercitando-me todo dia, eu, naturalmente, atingi meu peso ideal e descobri que isso ajudava a minha performance. Junto com isso, minha dieta começou também a mudar gradualmente. Passei a comer sobretudo legumes, tendo peixe como principal fonte de proteína. Nunca gostei muito de carne, de qualquer maneira, e essa aversão se tornou ainda mais pronunciada. Cortei o arroz e o álcool e comecei a usar todo tipo de ingrediente natural. Doces não foram um problema, uma vez que nunca liguei muito para isso. Como eu disse,
Se não faço alguma atividade física, tendo a engordar. Minha mulher é o contrário, já que pode comer quanto quiser. Ela não come açúcar em excesso, mas sempre foi incapaz de recusar um docinho. Nunca se exercita e mesmo assim não engorda. Ela não tem nenhuma gordura extra. A vida não é justa. Foi o que sempre me ocorreu. Algumas pessoas podem ralar como burros de carga e nunca atingir seus objetivos, enquanto outras os conquistam sem um mínimo esforço. Mas, quando penso a respeito, ter o tipo de corpo que ganha peso facilmente, talvez seja uma bênção disfarçada. Em outras palavras, se não quero engordar, tenho de dar duro todo dia, prestar atenção no que como e cortar as extravagâncias. A vida pode ser difícil, mas contanto que você não poupe esforços, seu metabolismo melhorará enormemente com esses hábitos e você terminará muito mais saudável, para não dizer mais forte. Em certa medida, pode até retardar os efeitos da velhice. Mas pessoas que conseguem manter o peso naturalmente sem se preocupar com o que fazem não precisam se exercitar ou cuidar da dieta a fim de continuar em forma. Não existe muita gente disposta a sair da sua rotina para adotar determinados hábitos enfadonhos quando não tem necessidade. Eis porque, em muitos casos, sua força física se deteriora com a idade. Se você não faz exercício, seus músculos naturalmente se enfraquecem, assim como seus ossos. Alguns de meus leitores talvez sejam um tipo de gente que ganha peso facilmente, mas o único modo de compreender o que é justo de fato é adotar uma visão das coisas a longo prazo. Pelos motivos acima expostos, acho que esse aborrecimento físico deve ser encarado com uma visão positiva, como uma bênção. Devemos nos considerar sortudos pela luz vermelha ser tão claramente visível. Claro, nem sempre é fácil enxergar as coisas sob esse prisma. Acho que esse ponto de vista se aplica também ao trabalho do romancista. Escritores que nascem com um talento natural podem escrever romances à vontade, independentemente do que façam ou não façam. Como água de uma nascente, as frases simplesmente brotam e, com pouco ou nenhum esforço, esses escritores terminam uma obra. Ocasionalmente, você encontra gente assim, mas, infelizmente, eu não me incluo nessa categoria. Nunca vi nenhuma nascente por perto. Tenho de martelar a pedra com o cinzel e cavar um profundo buraco antes de conseguir localizar a fonte da criatividade. Para escrever um romance, tenho de exigir muito de mim fisicamente e despender um bocado de tempo e esforço. Toda vez que começo um romance novo, sou obrigado a escavar um novo buraco profundo. Mas, como tenho mantido esse estilo de vida por muitos anos, tornei-me bastante eficiente, tanto técnica como fisicamente, em abrir um buraco na rocha dura e localizar um novo veio d'água. Assim, tão logo noto uma fonte de água secando, posso mudar imediatamente para outra. Se uma pessoa que se apoia em uma nascente natural de talento, de repente descobre que exauriu sua única fonte, ela se vê encrencada. Em outras palavras, vamos ser franco. O mundo não é justo. Mas, mesmo numa situação injusta, acho que é possível buscar uma espécie de justiça. Claro, isso pode demandar tempo e esforço, e talvez aconteça de não parecer valer a pena tanto trabalho.
Cabe a cada um decidir se sim ou não. Quando conto para as pessoas que corro todos os dias, tem gente que fica muito impressionada. Você deve ter uma tremenda força de vontade. Às vezes escuto. Claro que é agradável receber um elogio assim, muito melhor do que ser motivo de desprezo, com certeza. Mas não acredito que seja apenas força de vontade que capacite a pessoa a fazer alguma coisa. O mundo não é tão simples assim. Para dizer a verdade, eu nem acho que exista grande correlação entre o hábito de correr todo dia e essa coisa de ter ou não força de vontade. Creio que fui capaz de correr durante mais de 20 anos por um motivo simples. Isso me cai bem. Ou, pelo menos, porque não acho assim tão doloroso. Os seres humanos, naturalmente, continuam a fazer as coisas de que gostam e param de fazer as que não gostam. Vamos admitir que alguma coisa próxima da vontade desempenha um pequeno papel nisso. Mas, por mais determinada que seja a pessoa, por mais que possa odiar a ideia de perder, se não for uma atividade da qual realmente gosta, não vai continuar nela por muito tempo. Mesmo que o faça, não seria nada bom para essa pessoa. É por esse motivo que nunca recomendei a corrida para os outros. Faço questão de nunca dizer algo como: correr é ótimo, todo mundo devia tentar. Se alguém tem interesse em corrida de longa distância, deixe por sua própria conta que um dia a pessoa começará a correr porque decidiu fazê-lo. Se não tiver interesse, todos os argumentos do mundo não irão persuadi-la. Ser maratonista não é um esporte para qualquer um, assim como escrever romances não é trabalho para qualquer um. Ninguém nunca recomendou nem desejou que eu virasse um romancista. Pelo contrário, houve quem tentasse me dissuadir disso. Ocorreu-me que eu fosse um e foi isso que fiz. Igualmente, a pessoa não corre porque alguém recomendou. As pessoas basicamente se tornam corredoras porque essa é sua propensão. Mesmo assim, alguém pode ler este livro e dizer: ei, vou experimentar correr um pouco. E depois descobrir que gosta. E é claro que isso seria maravilhoso. Como autor do livro, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas as pessoas têm seus próprios gostos e antipatias. Algumas são mais afeitas a correr em maratonas, outras ao golfe, outras aos jogos de azar. Sempre que vejo alunos em uma aula de ginástica sendo obrigados a correr uma longa distância, sinto pena deles. Forçar pessoas que não têm o menor desejo de correr ou que não são fisicamente aptas para tal é uma espécie de tortura sem sentido. Sempre penso em aconselhar os professores a não obrigar todos os alunos do ensino fundamental e médio a cumprir o mesmo percurso, mas duvido que alguém me dê ouvidos. É assim que as escolas são. A coisa mais importante que jamais aprenderemos na escola é o fato de que coisas importantes não podem ser aprendidas na escola. Por mais que correr longas distâncias seja uma coisa que me caia bem, claro que existem dias em que me sinto meio letárgico e não quero correr. Na verdade, acontece com frequência. Em dias assim, tento pensar em todo tipo de desculpa plausível para fugir do compromisso. Uma vez, entrevistei o corredor olímpico Toshihiko Seko, logo depois que ele se aposentou das pistas e virou técnico de equipe da companhia SIB.
Eu perguntei a ele: um corredor no seu nível alguma vez sente que não está disposto a correr tal ou tal dia? Tipo, hoje não vou correr e vou ficar dormindo mais um pouco? Ele olhou para mim e então, numa voz que deixava cristalinamente claro como achava a pergunta estúpida, respondeu: claro! O tempo todo. Agora, me lembrando disso, posso ver que pergunta mais idiota foi essa. Acho que mesmo na época eu sabia como era idiota, mas presumo que quisesse ouvir a resposta diretamente de alguém do calibre de Secô. Eu queria saber se, apesar do abismo que nos separava em termos de força, de quantidade de exercício que podemos executar e de motivação, quando amarramos os tênis de corrida cedo pela manhã, nos sentimos exatamente do mesmo jeito. A resposta de Secô constituiu um grande alívio para mim. Em última análise, somos todos iguais. Pensei. Sempre que me sinto pouco disposto a correr, eu me pergunto a mesma coisa. Você consegue ganhar a vida como romancista, trabalhando em casa, fazendo seu próprio horário, então não precisa encarar baldeações do metrô lotado ou participar de reuniões maçantes. Não percebe como tem sorte? Pode acreditar. Pergunto mesmo. Comparado a isso, correr 1 hora pela vizinhança não é nada, certo? Sempre que vejo um metrô lotado e reuniões infindáveis, isso me devolve toda a motivação de que preciso, e então calço os tênis e saio para correr sem reclamar. Se não conseguir dar conta disso, penso, vai ser bem feito para mim. Digo isso tendo plena consciência de que há muita gente que prefere andar em um metrô lotado e comparecer a reuniões a ter de correr 1 hora todos os dias. Em todo caso, foi assim que comecei a correr. 33 anos. Essa era a minha idade na época. Ainda jovem o bastante, embora não mais um homem jovem. A idade com que Jesus Cristo morreu. A idade com que Scott Fitzgerald começou a decair. Essa idade talvez seja um tipo de encruzilhada na vida. Foi nessa idade que comecei minha vida de corredor. E foi meu tardio, embora verdadeiro, ponto de partida como romancista. So good to me, baby. Baby, baby. Oh, baby. How I love for you to call me baby.